visualizando umas outras coisas que são bem importantes para a gente. Aí, se você lembrar, a gente já visualizou alguns detalhes que são bem legais. Tipo, a ação da insulina em diferentes órgãos e a ação do glucagon em diferentes órgãos, beleza? E aí você percebeu teoricamente assim, ó. Se você estiver trabalhando com músculo, ele responde de forma diferente quando comparado com o fígado. Lembra que a insulina no músculo, ela serve para quê? Entrada de glicose. Isso, translocar qual glúteo? 4. Além disso, então, a insulina se liga no receptor e a partir da resposta do receptor, nós vamos ter várias coisas dentro da célula. Da mesma sorte, quando a gente pensa no fígado, a insulina irá se ligar ao seu receptor para a gente ter um monte de coisinhas dentro da célula. Ok? Claro. É bom que eu vou falar bem baixinho, aí vai dar um som danado. Beleza? Aí o que vai acontecer então? Quando a gente pensar nas respostas que a insulina faz, a gente poderia pensar, primeiro aqui, ó, translocação de glúteo. Segundo, síntese de glicogênio. Terceiro, glicólise. Não, perceba que esse primeiro, segundo e terceiro não é que acontece obrigatoriamente nessa ordem, não. Tá bom? Isso é a função. É, independente da ordem. Glicólise. E quando a gente pensa no quarto, que é a aula de hoje, a gente vai visualizar como que a insulina faz para síntese de ácido graxo. Deu certo até aqui? Quando a gente pensa no fígado, a insulina não tem essa função, translocação de glúteo. O resto tem. Porque ele já está na membrana plasmática. Isso. E quando você trabalha com glucagon, o glucagon age... Era para mudar de cor. Vou apagar. Você vai perceber que glucagon ele não age muito assim no fígado como a gente queria que ele agisse. Aliás, no músculo como a gente queria que ele agisse. Então eu vou colocar aqui, ó, diferente daqui. Tá bom? Aí quando a gente pensa no glucagon, a gente vai, em vez de sintetizar glicogênio, a gente vai fazer beta-oxidação, que é a degradação. Opa, beta-oxidação não é que não. Desculpa. Em vez da gente sintetizar o glicogênio, a gente vai degradar o glicogênio. Falei errado, foi mal. Então aqui, ó, degradação ou quebra do glicogênio. Isso é glicogênese, né? Não. Em vez de fazer a glicólise, você faz a gliconeogênese. Isso é a insulina que faz? Não, É o glucagon. Beleza? E em vez de você fazer a síntese de ácido graxo, você vai fazer o que a gente chama de beta-oxidação, que é a quebra do ácido graxo. Então, o que a gente vai pensar agora? Vai pensar assim, como que existe essa síntese e como que existe a degradação dos ácidos graxos. Então, essa primeira imagem ela é importante porque te mostra algo bastante lógico, mas as pessoas têm um certo grilo de visualizar. Que é, quando você come qualquer coisa, essa qualquer coisa que você está comendo vai ser absorvida e os nutrientes chegam na corrente sanguínea. E eu tenho basicamente 3. Glicose, ácido graxo, aminoácidos. Perceba que você já sabe disso. Quando a glicose ela entra na célula, ela vira quem? Glicose 6-fosfato. E essa glicose 6-fosfato, ela, por exemplo, vai entrar na síntese do glicogênio. Ou ela vai para a glicólise, lembrou? Acabei de falar. Virou piruvato. Piruvato entra na mitocôndria, vira quem? E roda qual ciclo? Regressa. Não tem nenhum grilo nisso. Se você pensar agora nos ácidos graxos, na gordura,
e a gente vai rever isso hoje com detalhes, esse ácido graxo ele vai na mitocôndria e sofre um processo chamado de beta-oxidação. E essa beta-oxidação produz quem? Acetil. E esse acetil roda o ciclo de Krebs. E você vai perceber, embora a gente esteja um bocadinho atrasado, você vai perceber que os aminoácidos, eles vão sofrer dois processos que a gente chama de transaminação ou desaminação para produzir para produzir alfa-cetoácidos, e esses alfa-cetoácidos também entrar no ciclo de Krebs. Então, perceba que o final de qualquer nutriente, de qualquer um, é se encontrar no ciclo. Deu certo? Claro, quando que eu estou pensando nisso? Quando eu estou pensando na necessidade de produzir ATP. Então perceba, e essa informação tem que ser clara na sua cabeça, que se você estiver pensando em nutrição, você está pensando basicamente em 3 macronutrientes, fornecedores de energia para a produção de ATP. Todos irão se encontrar onde? No ciclo de Krebs. Se isso é verdade, e acredite que é, a célula não está nem um pouco preocupada se o nutriente será glicose, se será ácido graxo ou se será aminoácidos. Porque todos servem no final para rodar o ciclo de Krebs. Deu certo até aqui, então? Então a gente, partindo desta lógica, não existe nutriente mais importante do que outro quando você pensa na produção de ATP. Tá bom? Porque todos se encontram no ciclo de Krebs. Fechou até aqui? Aí o que vai acontecer? Se essa célula, olha só, se essa célula for hepatócito, o excesso de glicose que a célula recebe vai entrar na glicólise e produzir quê? Piruvato. Piruvato, você acabou de falar isso. Entrou na mitocôndria e produziu acetil. Acetil-CoA mais oxaloacetato vira quem? Citrato. Esse citrato, na verdade, ele tem 2 caminhos. Primeiro caminho, como você acabou de me dizer, rodar ciclo de Krebs. Segundo caminho, produzir ácido graxo. Então, se eu tenho um alto consumo de glicose e se essa glicose não está sendo utilizada para a produção de ATP, eu vou ter 2 possibilidades. Quais? Primeiro, vou armazenar o excesso de glicose na forma de glicogênio. Segundo, vou transformar esse excesso de glicose em quem? Ácido graxo. Percebeu? É uma coisa... Agora você não pode falar assim, ó. Léo, eu estou armazenando glicose na forma de ácido graxo? Não. Por que não? Porque a quebra de ácido graxo não produz glicose. A quebra de quem que produz glicose? Glicogênio. Na verdade, a quebra do glicogênio produz glicose, olha aqui, glicose 1-fosfato. E a glicose 1-fosfato vira glicose 6-fosfato. Aí no fígado existe a glicose 6-fosfatase que transforma a glicose 6-fosfato em glicose. E aí a glicose sai da célula. Isso só acontece no fígado, lembrou? Fechou? Tá. Agora eu vou... Não há quebra, né? É a síntese. A síntese. A produção. Aí o que a gente vai perceber? Dentro dessa lógica que eu acabei de mostrar para você, você vai tirar uma fotinha disso para mim. Que é o seguinte. Olha só. O que você acabou de entender? Se você tiver muita glicose,
essa glicose ou vai virar glicogênio dentro da célula ou vai virar ácido graxo, deu certo? Para virar ácido graxo, qual é a grande sacada? A grande sacada é assim, ó. A degradação, a quebra do ácido graxo acontece na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. E a síntese acontece onde? No citosol da célula. Perceba que são dois locais diferentes. Então a degradação, a quebra acontece dentro da mitocôndria. E a produção de ácido graxo acontece no citosol. Então fica assim. Você acabou de perceber lá na glicólise que a glicose vai virar quem? Piruvato. E o piruvato vai entrar onde? Na mitocôndria para produzir acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai se juntar com uma outra molécula chamada de oxaloacetato para virar quem? Citrato. Esse citrato está dentro de qual organela? E eu tenho então, se eu quiser sintetizar ácido graxo, eu tenho que colocar esse citrato onde? No citosol. Entendeu? Então, Léo, e se eu não colocar o citrato no citosol? Ele vai rodar o ciclo de Krebs. Então, aqui está a grande sacada. Ou o citrato roda ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, claro, ou ele vai para o citosol. Se ele for para o citosol, o que vai acontecer? Ele vai participar da síntese de ácido graxo. Isso acontece em qual célula? Hepatócito, no seu fígado. Então, como é que o citrato sai para o citosol? É essa imagem. Olha o citrato aqui, ó. Vou circular. Olha o citrato. Então, ele veio do ciclo de Krebs. Beleza? Então, ó. Oxaloacetato mais acetil. Então, 4 carbonos mais 2 carbonos, 6 carbonos, que é o citrato. O que aconteceu com o citrato? Foi para onde? Citosol. Perceba que esse citrato, 6 carbonos, ele vai voltar a ser oxaloacetato, 4 carbonos. E aí, o que eu deixei no citosol? 2 carbonos, que é o acetil, e ligo a ele a uma coenzima A. Esse acetil, que agora está no citosol, vai participar da síntese de ácido graxo. E o oxaloacetato? Ele volta para a mitocôndria. Deu certo? Para rodar o ciclo de Krebs ou para trazer mais citrato pro citosol. Então, essa brincadeira acontece por quê? Porque a produção de acetil-coenzima A acontece na matriz, não acontece no citosol. E eu tenho que tirar esse acetil-CoA da matriz para onde? Para o citosol. Léo, não tem um buraquinho que o acetil-CoA passa? Não tem. Porque, na verdade, a coenzima A é uma molécula gigantesca. Acetil tem 2 carbonos. A coenzima A deve ter uns 30. Então, não passa pelo buraquinho, que é esse transportador de citrato. Ó. Então, aqui você acha que passa uma molécula de quantos carbonos? 6. Não passa uma molécula... E, claro, só passa o citrato. Não passa glicose, não passa merda nenhuma. Então, é específico para citrato. Se você entendeu isso, agora a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, ó. Esse citrato, quando vai para a matriz, ele quebra, volta a ter aqui ó, o oxaloacetato e o acetil-CoA, 2 carbonos. O que esse acetil-CoA vai virar? Dá uma olhadinha nisso. Olha só, existe uma enzima que vai ser responsável pela produção de uma molécula de 3 carbonos. Ela se chama malonil. Vou aumentar isso para ficar mais claro, ó. Malonil. Conta aí, quantos carbonos tem o malonil? 1, 2, 3 carbonos. 3 letras C, tá certo? Como que eu produzo o malonil? Isso está no citosol, beleza?
eu pego os 2 carbonos do acetil-CoA, que está no citosol, e junto ele com CO2. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, que é o malonil. Esse malonil, ele é o início da síntese de qual ácido? Graxo. Então, entendeu o que eu fiz? Peguei o acetil que estava dentro da mitocôndria, coloquei ele para fora e juntei esse acetil com CO2. Produzi qual molécula? Malonil. Tem quantos carbonos? 3. Agora, o que vai acontecer? Ó, agora a gente olha para isso. O que você está vendo nessa imagem? Nessa imagem, você está vendo o seguinte, ó. Conta junto comigo, vai. Isso que eu estou circulando em roxo, ó, é o ácido graxo. Olha lá, olha lá. Esse é o ácido graxo. Quantos carbonos tem o ácido graxo? Esse ácido graxo. Se você contar quantos Cs ele tem, você vai perceber que são 16. Então, o ácido graxo que a gente produz tem quantos carbonos? 16. Não tem 17. Não tem 18. Não tem 14. Tem 16. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, é o que a gente chama de cabeça polar. Deu certo? E todo o restante a gente chama de quê? De hidrocarboneto. Olha essa palavra, hidrocarboneto. Porque tem o quê? Carbono e hidrogênio. Não tem mais nada aqui além de ser carbono e hidrogênio. Deu certo até aqui, queridos? Não. Hã? Do melanil. É melanil claro. Malonil. Malonil. Não é coa não, só malonil. Tá, o malonil ele vai virar isso aqui. Vai virar isso aí. Mas ele junta com o quê? Calma. Eu só fui pro final para você ver o que ele vai produzir. Agora a gente vai ver as etapas. São só 4 etapas. Beleza? Mas olha o que você tem que perceber. Quantos carbonos então eu tenho no meu ácido graxo? 16 carbonos. Olha para o hidrocarboneto. Olha só para isso, ó. Só para isso. Me fala, onde eu tenho dupla ligação? Em lugar nenhum. Significa que o ácido graxo que eu estou produzindo, ele é saturado ou insaturado? Saturado, ou seja, não tem dupla ligação. Significa que a gordura que eu vou produzir é uma gordura sólida ou uma gordura líquida? Sólida, porque não tem insaturação. O que é insaturação? Dupla. Então, se eu tivesse aqui, ó, uma dupla ligação, tá vendo aqui que eu fiz uma dupla ligação? Isso é uma insaturação. Perceba que não existe insaturações. Por isso que a gordura que o boi tem lá na picanha é sólida, não é líquida. Porque o ácido graxo que o animalzinho produz é um ácido graxo sem duplas ligações nas cadeias de carbono. Se tivesse duplas ligações, era um ácido graxo líquido. Beleza? Aí o que a gente vai perceber? Agora que você entendeu isso, você vai perceber que a síntese de ácido graxo, e eu vou aumentar isso, tem 4 etapas que está aí destacado para você. É uma etapa da condensação, redução, desidratação e redução. A gente vai aumentar isso para você entender quão fácil é. Então, o que a gente faz hoje? Entende essas 4 etapas. Você vai perceber que é muito retardado. Não, mas você vai tirar 4 fotos, que vai ser essas 4 fotos separadas. Calma, não sofre não. Primeira parte, vai junto comigo. Conta comigo para você perceber. Ó, quantos carbonos eu tenho nessa molécula? 3. Esse é um malonil. Tá? 3 carbonos. A gente acabou de ver a produção do malonil. Quantos carbonos tem aqui? 2. Esse é um outro acetil. Então eu vou juntar o malonil mais um acetil. E aí se você pegasse 3 carbonos mais 2 carbonos, daria 5. Só que eu estou tirando quem? CO2. Então eu tenho quantos carbonos? 4. Beleza? Compara isso aqui, ó. Compara isso. Compara, por favor. Então, ó. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4. Compara isso. Todo mundo viu? Com
Oh, não é com isso não. Desculpa. Calma que eu apertei errado. Ih, travou. Não trave. Compare isso com isso. Aqui, ó. Esse é o carbono número 1. Esse é o número 2. Esse é o número 3. E esse é o 4. Vou aumentar aqui para você ficar feliz. O que tem no carbono 3 daquela imagem que não tem nesse carbono 3? Oxigênio. Então, olhou para cá de novo, ó. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Perceba que eu tenho um oxigênio no carbono 3. Então, tudo isso aqui vai virar hidrocarboneto. E hidrocarboneto tem quantos? Tem o quê? Carbono e... Então, o que eu tenho que tirar para virar isso? Então, perceba que as outras reações servirão para quê? Para tirar isso aqui, ó. Só para isso. Entendeu? Então, a gente vai ter mais 3 reações para tirar esse oxigênio. E aí eu vou ter 3 carbonos aqui, ó, que só tem carbono e hidrogênio. Como é que a gente faz isso? Olha a segunda reação. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Compara o carbono 2 e 3 com esse 2 e 3 aqui. O que aconteceu? Adicionei hidrogênio. Em qual carbono? No 3. Então, adicionei esse hidrogênio e esse hidrogênio. Quem é que forneceu? NADPH. Forneceu os 2 hidrogênios. Deu certo? Não entendi a segunda. Compara o B, o carbono 3 com o carbono 3. O que mudou? Tem 2 hidrogênios. Mas por quê? Calma, essa é a segunda reação. Por que aconteceu isso? Porque eu tenho que tirar o que do carbono 3? O oxigênio. Como é que a gente vai fazer isso agora? Olha só. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu vou pegar um hidrogênio do carbono 2 e a hidroxila do carbono 3. O que é isso? Água. Olha o carbono 3 agora e olha o carbono 3 lá de cima. Olha o carbono 3 aqui e o carbono 3 aqui. O que mudou? Eu tirei o oxigênio, beleza? Só que tá vendo que entre o carbono 2 e 3 eu tenho uma dupla? Naquele desenho inicial, tinha alguma dupla entre os carbonos? Não tinha. Então o que eu tenho que fazer agora? Tirar a dupla. Como é que eu vou tirar essa dupla? Adicionando hidrogênios. Então, ó, olha a dupla aqui. Tá vendo que tá CH? E aqui? CH2, CH2. Significa que eu adicionei quantos hidrogênios? 2. Que veio da onde? Do NADPH. Então, o que eu fiz? Ó, vai de novo. Você vai perceber que não é difícil. Primeira coisa que eu fiz. Condensei. Condensei é unir. É grudar. Grudei o que com o que? Malonil com acetil. E perdi quem? Então eu tenho uma molécula de quantos carbonos? 4. Deu certo? Aí, perceba que no carbono 3 eu tenho um dupla O. Eu tenho que tirar ele. Para eu tirar ele, eu vou colocar depois hidrogênios no carbono 3. Agora eu tenho, em vez de eu ter um dupla O, eu tenho um hidrogênio e uma hidroxila. Beleza? O que eu faço depois? Pego essa hidroxila mais o hidrogênio e tiro ela na forma de quê? Água. Agora eu tenho uma dupla ligação. Se parasse aqui, ó, parou na terceira, como é que seria a gordura que você iria produzir? Líquida. Porque você teria o quê? Dupla ligação. Mas é isso que acontece com a gente? Não. No terceiro passo, ele pegou a hidroxila e transformou em água. Essa hidroxila mais o hidrogênio. Tirei o oxigênio, certo? Na última, o que aconteceu? A dupla ligação não existe mais. Como é que eu quebrei essa dupla ligação? Coloquei o quê? Hidrogênio.
Agora perceba, esse é qual carbono? 1, 2, 3, 4. Essa molécula com 4 carbonos, ela vai reiniciar o ciclo. Como assim? Ela vai entrar agora aqui, ó. Eu não vou ter mais 2 carbonos. Agora eu vou ter aqui, ó, CH3 e... Desculpa, CH2, CH3. Teria 1, 2, 3, 4 carbonos. E vai juntar com quem? Com malonil. Aí, 4 carbonos mais 3 daria quanto? 7. Aí você tira um CO2 e daria quanto aqui agora? 6. Só que o carbono 2, então imagina que você vai ter aqui, ó, CH2, outro CH2 e um CH3. 6 carbonos. Só que aqui eu tenho dupla O. Como é que eu tiro esse dupla O? Primeiro coloco hidrogênio, depois sai água e depois eu quebro a dupla ligação. Desculpa. Depois eu quebro a dupla ligação. Aí eu teria 6 carbonos. Repete. Aí eu ficaria com quantos carbonos? 8. Repete. Eu ficaria com quantos carbonos? 10. Repete. Ficaria com quantos carbonos? 12. Repete. Até chegar no total de quantos carbonos? 16. Porque sempre vai colocando de 2 em 2. Perceba que é impossível, nesse caso, você produzir ácido graxo com cadeia ímpar. Porque sempre vai colocando de 2 em 2. Então eu vou produzir um ácido graxo de 15 carbonos? Não. Eu vou produzir um ácido graxo de 17 carbonos? Não. Porque sempre vai colocando de 2 em 2. A enzima não consegue mais processar. Então olha o que eu fiz. Vai junto comigo que você entende isso com muita facilidade. Ó. Eu peguei o acetil, que está no citosol. Peguei o malonil, 3 carbonos. Fiz 4 reações. Como é que chama a primeira? Condensar. Depois, reduzir. Depois, desidratar. Depois, percebeu que tem 4 setinhas? A primeira setinha condensa, a segunda setinha reduz, a terceira setinha desidrata e a quarta reduz. Produziu uma molécula de quantos carbonos no final? 4. Se juntei com outro, malonil. Aí eu condenso, reduzo, desidrato e reduz de novo. Agora eu tenho uma molécula de quantos carbonos? 6. Faço com outro malonil. Condenso, reduzo, desidrato, condenso. Agora eu tenho uma molécula de 8. Na hora que tiver 16, significa que chegou ao nosso fim. Você colocou C de novo. Era reduz, desculpa. Pode falar. Se o segundo e o quarto passo é igual, porque ele literalmente adiciona 2 águas. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Isso. Por que o quarto passo consegue retirar a ligação dupla? Que só aparece a partir do terceiro passo. Se tivesse uma ligação dupla antes, então o segundo passo também retiraria. Retiraria. Como que ele faz isso? Só colocou hidrogênio e a ligação dupla saiu? Exato. Você não lembra disso? Pelo jeito não. Carbono. Carbono é de qual família da tabela periódica? 4. Então ela faz quantas ligações para ficar estável? 4. Vamos colocar aqui, ó. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá certo? CH4. Ah, lembrei, entendi agora. Entendi. Lembrei. É porque ele faz 4 ligações, nem vamos fazer 5. Tem que tirar a dupla pra botar o cara. Nossa, que burra. Não! Eu fiquei chocada com a minha burrice agora. Então perceba. Agora a gente faz o nosso resuminho, ó. Eu tô com excesso de glicose dentro do meu hepatócito. Essa glicose vai passar pela glicólise e vai produzir qual molécula? Peru? Que vai entrar na mitocôndria e vai virar acetil-CoA.
Esse acetil-CoA mais oxaloacetato vai virar qual molécula? Citrato. Esse citrato poderia continuar o ciclo de Krebs? Sim. Mas eu tenho muito citrato. Por que eu tenho muito citrato? Porque eu tenho muita glicose. Agora esse citrato vai sair da mitocôndria. Esse citrato fora da mitocôndria vai voltar a ser oxaloacetato, que volta para a mitocôndria, deu certo? E o restante? Acetil-CoA. Esse acetil-CoA mais, olha só, um CO2 que saiu do ciclo de Krebs vai virar malonil. E esse malonil, ele vai passar por 4 reações químicas. Condensação, desidratação, desculpa, né? Perdão. Redução, desidratação e redução. Lembra que esse malonil vai se juntar com acetil-CoA para isso ser verdade. E aí, eu estou fazendo a síntese de quem? De ácido graxo. Então, agora você entende, ó, vai comigo. Se você comer muita glicose, qual é o hormônio que eu estou produzindo? Insulina. Então, a insulina estimula a produção de ácido graxo? Sim. Eu estou falando em qual célula? Hepatócito. Esse ácido graxo, ele vai ser convertido em triacilglicerol. E o triacilglicerol, lá no retículo endoplasmático liso mais complexo de Golgi, vai se transformar em VL e vai sair do fígado para o tecido extrahepático. E esse tecido extrahepático pode ser, agora você lembrou da dislipidemia, leva ácido graxo para fígado, para músculo, leva ácido graxo para tecido adiposo, leva ácido graxo para qualquer lugar, leva. Se levar para o tecido adiposo, você vai engordar. Então, comer glicose te engorda? Sim, se você não utilizar a glicose para produzir o quê? Energia. Quando o VLDL sai do fígado, ele é convertido em LDL? Não, quando o VLDL sai do fígado, ele é convertido? Aí é toda a dislipidemia que a gente estudou. Todo aquele processo. Tá. Que a via endógena. Mas não. Você tem que estar na ponta da sua língua. Qual que o LDL tem? Só a cabeça, não perde o resto tudo. Entendeu o que a gente fez? Jura? Então, para eu produzir ácido graxo, eu preciso de obrigatoriamente, partindo da ideia que você está comendo carboidrato, né? Eu vou precisar de malonil e de acetil. No citosol ou dentro da mitocôndria? No citosol. Agora pensa na nossa aula que a gente estava discutindo lá na nossa prática. Lembra da esteatose hepática? O que é esteatose hepática? Gordura no citosol de quem? Que é exatamente o local onde você produz a gordura. Então significa que se você produzir muita gordura no citosol do hepatócito, aumenta ou diminui a chance de você ter esteatose hepática? Claro que aumenta, não tem como não ser. Léo, então o problema está na nossa bioquímica do hepatócito? Exato. Aí você vai ter esteatose grau 1, grau 2. Léo, eu não quero produzir gordura no meu hepatócito. Arranca ele. Tira seu fígado. Porque não tem outra possibilidade. Arrancar o fígado, não, você está morto, né? Vai ser só esqueleto. Vai ficar magrésimo. Muito. Fala, nossa, só até pele e osso. Tipo morto.
Tipo morto. Agora a gente vai visualizar o contrário. Então, o que você viu? A ação. Você viu a ação da insulina na produção de ácido graxo saturado ou insaturado? Saturado. Não tem insaturação. Agora, cuidado com isso. Olha o que eu estou te falando. Presta atenção muito nisso. Léo, mas tem como a minha célula insaturar o ácido graxo que ela produziu? Tem. Beleza? Olha, tem. Insaturar. Tem como a nossa célula insaturar o ácido graxo saturado que ela produziu? Tem. E ela faz isso. Tá bom? Então, cuidado, porque o que eu estou te dizendo? Que a produção de ácido graxo, a síntese, produz ácido graxo saturado. E depois disso? Olha, você pode fazer outras coisas com esse ácido graxo saturado, até insaturá-lo. Beleza? A nossa célula consegue fazer isso lá na mitocôndria e no retículo endoplasmático liso. Só que ela não faz isso com muita eficiência, mas pode. Então, dependendo do livro que você pegar, cuidado com a frase. Uma coisa é sintetizar o ácido graxo. Tem quantos carbonos? 16. Não tem jeito de eu colocar na síntese de ácido graxo mais 2, mais 4, mais 8 carbonos. Não. Mas existem outros mecanismos pós-síntese que pode alterar esse ácido graxo? Existe. Cuidado. A brincadeira não para aí, não. Mas no caso do ácido graxo não está na mitocôndria, ele... Não. Mas ele entra com É. quantidade de carbono? Entra. Existe um transportador específico para ácido graxo. É o que eu vou te mostrar agora. Existe, tá? Para a gente visualizar a beta-oxidação. Esse transportador chama carnitina aciltransferase. Tá? Carnitina aciltransferase. E a carnitina que a galera utiliza para malhar. A L-carnitina. A galera, não sei se você malha, eu não malho, mas a galera não malha e só até contra. Não gosto disso. Qual é a lógica da beta-oxidação? Então, a síntese é a ação de qual hormônio? Insulina. E a degradação a gente chama de beta-oxidação. Quem é que faz a beta-oxidação? Quem é que dá o estímulo? O glucagônico. Você vai perceber que é exatamente o contrário da síntese. É exatamente o contrário. O que eu estou querendo te dizer? Na síntese a gente viu aqui, ó. Primeira coisa, condenso. Segunda coisa, faça redução. Terceira coisa, desidrato. E a quarta coisa, reduzo. O contrário da redução é a oxidação. O contrário da desidratação é hidratação. E o contrário da condensação, que é juntar, é a quebra, é a lise. Então a gente vai fazer exatamente o contrário. Como assim? Olha para lá. Esse aqui é o meu primeiro, ó. Quantos quantos carbonos você está contando? 16. Tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Esse R é o restante, até chegar no 16. Deu certo? A gente não produziu 16? Agora a gente vai degradar os 16. Tá. Lembra que a última coisa que eu fazia era reduzir? Era uma redução? E redução eu tirava o quê? Hidrogênio. Aliás, tirava não, né? Adicionava hidrogênio. Eu estou olhando para cá e aqui é uma oxidação. Então, qual que é o contrário da redução? Oxidação. Então, a oxidação, na redução eu coloco hidrogênio. E na oxidação? Eu tiro. Agora vem uma coisa que é importante para você, para a coisa ficar bem lógica na sua cabeça. Ó. Meu ácido graxo ele é assim, ó. C dupla O, OH, CH2, CH2, CH2. E eu não vou fazer até 16 não, tá? CH3. Meu Deus, isso que era para ser um 3.
Então, ó, esse aqui é o carbono número 1, deu certo? Esse é qual carbono? Esse é o 3, esse é o 4, e assim segue. Qual é o primeiro carbono do hidrocarboneto? O 1 ou o 2? 2. Então a gente vai chamar o carbono 2 de carbono alfa, porque ele é o primeiro do hidrocarboneto. Então o carbono 3 é qual? Beta. E aí você segue o alfabeto se quiser. O último carbono, a gente chama de ômega, que é a última letra do alfabeto. Ômega. Deu certo? Então o que você vai pensar? Você vai pensar assim, ó. Acho que você já ouviu falar. Ômega 3, ômega 6. Já viu falar isso? O que significa? Significa assim, ó. Que eu tenho um ácido graxo, C-O, O-, com 16 carbonos. Ou com quantos carbonos você quiser. Nem eu não contei não sei quantos tem aqui não. Mas qual é o último carbono? O ômega. O ômega 3 seria assim, ó. Esse é o último, conto 1, conto 2, conto 3 e coloco uma dupla ligação. O que seria o ômega 6? Conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, 5, 6. Coloca uma dupla ligação. O que seria o ômega 9? Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coloca uma dupla ligação. Então, ômega 3, ômega 6, ômega 9, esse número, ó, é o local da insaturação a partir de qual carbono? Do último. Beleza. Então, você vai perceber, se você gostar de nutrições saudáveis, nossa, esse alimento é rico em ômega 3. A galera fala, que merda é essa? É a insaturação que existe a partir do último carbono do ácido graxo. Ômega 6, ômega 9, ômega 12, mesma conversa. Aí o que vai acontecer? Vai mais. Esse ácido graxo que está desenhado para você, ó, olha o nome da reação. Beta-oxidação. O que significa? Que no carbono beta, qual é o carbono beta? Eu vou colocar o que nele? Oxigênio. É por isso que se chama beta. Léo, tem a alfa-oxidação? Tem. Mas a gente nem estuda ela. Seria que eu estaria colocando oxigênio em qual carbono? No 2. Então é exatamente essa lógica. Olha para cá. Acho que você entendeu. Olha o carbono beta. Olha esse carbono beta. Qual é a diferença? Tirei hidrogênio e coloquei oxigênio. Lembra que na síntese tinha que tirar o oxigênio? Do carbono beta? Aqui eu estou colocando o oxigênio no carbono beta. Então vai, ó. Compara o A, carbono alfa e carbono beta, com a letra B, carbono alfa e carbono beta. O que eu fiz? Tirei 2 hidrogênios e colocou o que no lugar? A dupla. Para onde foi os 2 hidrogênios? FAD produzindo FADH. E se você lembrar, esse FADH2, primeiro período, vai para a cadeia transportadora de e volta a ser FAD. Aí, olha agora a letra B com a letra C. Qual é a diferença? Eu coloquei o quê? Água. Coloquei a hidroxila no carbono beta e o hidrogênio no carbono alfa. Então, perceba que aqui eu fiz uma oxidação, aqui eu fiz o quê? Uma hidratação. É exatamente o contrário, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar hidrogênios. Beleza? Eu vou tirar quantos hidrogênios? 2. De qual carbono? Beta. Carbono 3, ó. Para onde que vai os hidrogênios? Para o NAD produzindo NADH. Isso vai para onde? Cadeia transportadora de elétrons e volta a ser NAD+. Olha, Oi. na oxidação ali, a primeira, tá? Você falou que oxida, mas não coloca oxigênio. Redução é
colocar hidrogênio. Oxidação é retirar hidrogênio ou colocar oxigênio. Beleza? Então eu tirei 2 hidrogênios dessa molécula e coloquei eles onde? Pode H2. Beleza? Lembra disso, reduzir é colocar hidrogênio. E oxidar? Ou colocar oxigênio. Deu certo? Aí o que vai acontecer, ó? Na minha letra D aqui, ó, eu não tenho dupla O. Agora o carbono 1 e 2 vai sair na forma de quem? Que vai rodar qual ciclo? De Krebs. Agora eu tenho quantos carbonos? 14. Porque 2 saiu na forma de acetil. Começa o ciclo de novo. Aí eu vou ter quantos carbonos? 14. Eu tinha 16, foi para 14, depois eu vou ter quantos? Aí começa o ciclo de novo. Aí eu vou ter 10. Começa o ciclo de novo. Aí eu vou ter 8. Então, olha, o que você está vendo? Primeiro eu oxidei, depois hidratei, depois oxidei e depois eu fiz a lise. É exatamente o contrário da síntese. Eu não entendi a lise. Quebrou, quebra aqui, ó. Tá vendo o sinalzinho de mais? Separou. E aí você tinha 16, agora você tem quantos? E aí, qual que é o nome de cada um? Não tem nome? Não, você tem nome só das fases que te interessa. Você oxida, você hidrata, oxida e quebra. Olha na síntese. O que a gente fez? Em vez de quebrar, a gente fez o quê? Juntou. Em vez de oxidar, a gente fez o quê? Em vez de hidratar, a gente fez o quê? Desidratar. Em vez de oxidar, a gente... É exatamente. Nesse aí a gente retirou a água, né? Exato, desidratou. Ah, tá. E aqui a gente fez o quê? Hidratou. Colocou água. Agora você entende a seguinte lógica, ó. Quem tá falando comigo? Lá que tem a lise na volta é feita pelo glucano. A quebra é glucano. Isso, e o outro é insulina. Insulina. Que é exatamente isso, ó. Exatamente essa discussão. Todo mundo olha para lá, para a discussãozinha. Bem bonita. Brilha. Vou colocar em vermelho para você ficar bem feliz. Carboidrato onde? Na dieta. Significa que eu tenho glicose onde? Produzir qual hormônio? Insulina. Aí essa glicose vira piruvato. Piruvato entra na mitocôndria, vira quem? E o acetil-CoA, desculpa, né? Calma. Esse acetil-CoA agora, lá no oxaloacetato, vira citrato, sai da mitocôndria, beleza? Aí esse acetil vai ser convertido em quem? Malonil-CoA, e o malonil-CoA entra na produção de ácidos. Significa que insulina aumenta a síntese de ácido graxo. Perceba que esse mesmo malonil tem quantos carbonos? Eles vai bloquear a entrada de ácido graxo na mitocôndria. Por que eu tenho que bloquear a entrada de ácido graxo na mitocôndria? Porque aqui vai acontecer a beta, que é a quebra. Então é meio retardado você pensar assim, nossa, Léo, se eu tiver muita insulina, a célula vai produzir ácido graxo? Vai. E vai degradar o ácido graxo? Só se você tiver necessidade que isso aconteça. Caso contrário, não vai degradar, vai produzir. O acetil-CoA vira malonil ou ele se junta ao malonil? Ele se junta a um CO2 para virar um malonil. Ah, ele vira malonil. E aí depois outro acetil vai se juntar para produzir uma molécula de 4 carbonos, depois disso. Mas acontece ao mesmo tempo, né? Porque, igual, você tá, teve uma hora que você falou, você come um alimento Isso. às 7 horas da manhã. Isso. Aí às 10 horas Isso. já vira isso aqui. Ah, claro. Vou mais. Porque a gente está pensando em qual célula? Fígado. Beleza?
Está acontecendo exatamente isso no seu músculo? Não obrigatoriamente. Por exemplo, no seu músculo pode estar acontecendo beta-oxidação. Como assim? Você está comendo pra caralho. E acaba de comer. Aí você está com insulina, pico de insulina. Aí você vai assim, ih, vou correr agora. Aí você vai liberar qual hormônio? Adrenalina. E a adrenalina estimula a beta-oxidação no músculo. Enquanto no fígado está produzindo ácido graxo, no músculo está fazendo beta-oxidação. Por exemplo. Tá? Exatamente ao mesmo tempo. Sempre na mitocôndria. Só que, claro, na mitocôndria do músculo. Deu certo? Agora, olha essa discussão. Se a glicose estiver baixa, qual é o hormônio que produz? E aí a enzima que produziria o malonil, ela é inativada. Se ela é inativada, eu vou produzir malonil? Não. Se eu não produzo malonil, eu vou produzir ácido graxo? Não. Logo, o ácido graxo que já foi produzido, ele entra onde? Na mitocôndria, para fazer a beta-oxidação. Então a lógica é, se eu precisar emagrecer, eu tenho que aumentar ou diminuir minha insulina? E aumentar ou diminuir o meu glucagon? Como é que você faz isso? Não comendo carboidrato. É tão bom. Eu sei. Eu sei que vale a pena. Vale a pena ter um culotezinho. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Você fala assim, não, o que eu vou fazer agora? Tomar sorvete. Que tanto? Muito. Vou comer o que agora? Macarrão. Que tanto? Muito. Ah, isso não pode nem pensar. Chega agora. Entendeu a brincadeira? Então perceba, não existe fórmulas mágicas para você emagrecer, etc. Existe controle hormonal. Agora você pode falar, agora dentro de uma discussão que é extremamente importante, que a galera não entende isso muito bem. Peso é diferente de gordura. Então, pensa, uma pessoa pesada obrigatoriamente é uma pessoa gorda? Não, claro que não. Tipo, se você pegar um triatleta, o cara é um monstro de pessoa, pesa 200 quilos, não tem nenhuma gordura no corpo. Então, cuidado que gordura e peso são coisas distintas. O que a maioria das pessoas fazem quando quer emagrecer? Compra uma balança, vai todo dia lá e fica olhando, nossa, perdi 1 quilo, perdi 2 quilos. Mas o que é isso que você está perdendo? Pode ser água. Claro que água pesa. Pode ser gordura. Pode ser. E aí, se for gordura, beleza. Mas, nossa, eu engordei. Eu comecei a fazer academia. Em vez de eu perder peso, eu aumentei o peso. Claro. Você está ganhando massa muscular. E, teoricamente, perdendo o ácido graxo. Seu peso pode se manter, mas aí você está tirando uma molécula, ácido graxo, e colocando outra, proteína, na brincadeira. Deu certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com balança. Estou com 110 quilos, estou gordo. Não, tá pesado? Não obrigatoriamente gordo. Entendeu? Lógico, né? Isso. Então não esqueça que gordura é ácido graxo, é triacilglicerol. Léo, eu queria engordar aqui, tá bom. Eu queria engordar de outra forma. Tem jeito? Não tem jeito. Queria emagrecer de outra forma. Tem jeito? Não tem jeito. É tirando o ácido graxo do seu corpo. Ô, Léo, mas então se uma pessoa, ela ingerir glicose, muita quantidade, e aí ela fizer um exercício físico, ela Engorda. conseguiu, mas aí não vai virar... Vai então, e não engorda. É o que isso que a galera faz. Quem faz academia, os caras comem 12 ovos. Porra, mano. 12 num dia? Come. Engorda não, porque os caras não param de fazer o quê? Aí os 12 ovos, em vez de virar ácido graxo, vira TP. Aí me fala, só um segundo, me fala, como que, olha se você entendeu. Então dá pra malhar pra comer. A galera malha pra, se eu fosse malhar um dia, seria assim, vou malhar 1 hora, comer 2.
Eu ia fazer isso. Eu não tenho nenhum problema de ser gordinho, tá? Aquilo que isso aqui. Não tem segredo. Agora pensa então, se você entendeu o que eu disse, como que a gordura sai do seu corpo? Pela beta-oxidação. Na beta-oxidação você não produz acetil? Esse acetil-CoA entra em qual ciclo? E lá no ciclo, quantos carbonos tem aqui? 2 carbonos. No ciclo de Krebs, você libera esses carbonos na forma de quê? CO2. Não existe outra forma de perder gordura a não ser eliminar ele na forma de CO2. Então você expira a gordura. Nossa, Léo, eu queria cagar ela. Eu ia perguntar agora, o povo fala que cagar emagrece. Não, tem de Eu Deus. já vivi da mulher que Eu queria cagar. Olha lá. Não, beleza, mas é que você não absorveu a gordura. Não é a gordura que você produziu, não, é a gordura que você comeu. Aí ela não foi absorvida, aí ela sai nas fezes. Não é a gordura do seu adipócito. Você não libera gordura nas fezes. Exato. Não, passou rapidão não, pode até demorar. Só não foi para a sua corrente sanguínea. Não precisa de ser rápido. Não, mas talvez entre a glicose, talvez entre as outras coisas. Porque o ácido baixo. Porque os caminhos, lembra, são diferentes também. Aí, nossa, bloqueei a entrada de ácido graxo na corrente sanguínea, beleza? E os outros? Hein? Aí você vai ter uma fezes gordurosa. Entendeu, amiga? Outra coisa, vai. Vamos embora pra coisa que você quer acabar. Não, acabou não. 10:10. Sai fora. Aí o que vai acontecer? Ó, vai junto lá. Vamos de novo. Se você então precisar de emagrecer, a gente está pensando em uma situação que é hormonal. É hormonal. Não, eu queria que fosse de outro jeito. Tem como? Não. Aí, deixa eu pegar agora uma outra coisinha para te mostrar. Que é bem importante para você. Aguenta aí. Outra. Não, por que isso? Tão cedo. Ele tem um ouvidinho, né? Cadê o negócio? Vai. Quando a gente pensa na saciedade, o que a gente tem que pensar? Olha só, tira uma foto disso, por favor. Tipo, isso é bem legal. Você vai falar assim, nossa, Deus é bom por tudo. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar de baixo para cima. Esse aqui vai ser a nossa letra A, subindo até a letra C. Então, na letra A é o órgão, onde vai ser produzidos os hormônios, sistema nervoso, lá no nosso hipotálamo, e o que vai acontecer? O que acontece será duas coisas. Ou eu vou comer muito e metabolizar pouco, ou o contrário. Vou metabolizar muito e comer pouco. É as duas possibilidades. Aí você tem a seguinte ideia, vai lá. Hormônio leptina, hormônio insulina, hormônio GLP-1, que a galera agora toma manjado, e grelina. Vamos começar com a grelina. Vai junto comigo. Onde que ela é produzida? No estômago. Ela dá sinal de quê? Fome. Então o seu estômago, ao liberar a grelina,
vai lá no seu hipotálamo, no neuropeptídeo Y, e vai falar assim para você, ó, coma mais, metabolize menos. Então a grelina dá um sinal de fome. Significa, se a pessoa produzir muita grelina, ela come mais ou menos? Mais. Tá. Agora o contrário, olha a leptina. A leptina é produzida por qual tecido? Adiposo. Olha o que ela vai fazer. Inibir a sinalização da fome. E estimular o caminho de coma menos, metabolize mais. Então existe uma briga hormonal entre leptina e grelina. Então vai. Se você tiver muita leptina, você tende a ser uma pessoa que come mais ou menos? Menos. Uma pessoa que tende então a ser longilínea, magra. Agora, além desses dois, olha para a insulina. A insulina, ela é produzida no pâncreas e ela bloqueia lá no hipotálamo a ideia do coma mais, metabolize menos. Então, parece contraditório, mas não é. Se você tiver pico de insulina, significa que o seu metabolismo de carboidrato tende a produzir gordura. Ao mesmo tempo, a insulina fala para o seu hipotálamo, já está cheio, pode parar de comer. Dando uma ideia da saciedade. Porque senão a pessoa não pararia de comer nunca. Deu certo? A mesma coisa acontece com quem? GLP-1. Lá o GLP-1, ele é produzido pelo intestino, pelas células L do intestino. E ele inibe a qual via? Coma mais. Então o que a galera faz, pensando neste slide? Faz assim, ó, da catimia. A galera faz isso. Muito pouco tempo atrás, toma insulina para emagrecer. Por quê? Porque a insulina inibe a fome. Léo, mas ela não produz ácido graxo? Claro que sim. Mas para ela produzir ácido graxo, você tem que comer. Ela não produz ácido graxo do nada. Então, é um equilíbrio fino. Pode falar. Ele faz, sabe o que ele faz? Ele faz. Medicamento. É insulina em forma de comprimido? Não. O que é? Ela estimula o pâncreas a liberar insulina. Ah, tá. Porque ele inibe a fome. Inibe a fome, mas é por causa que o pâncreas se estimula a liberar E é insulina. de graça. E é de graça. Aham. É porque eu tenho Pode falar. coisas pré-diabéticas. Hã? Não, não inibe ela, inibe o caminho que ela faz. Vai lá no receptor e fala pro hipotálamo, você já está cheio, pode parar de comer. Dá a ideia da saciedade, mas não inibindo exatamente a grelina. Tipo, não gruda na grelina, não. Pera aí, pessoas. Não, depende do diabetes, você tá falando. Depende de qual hormônio você está fazendo. Depende. Eu, por exemplo, minha mãe é diabética e ela toma insulina, aí ela come pouco. Ela tem sensação de fome, tá magra. Mas o diabético que não toma insulina. Mas a pessoa pode ser gorda apresentar por exemplo, um obeso, aí ficou diabético, emagreceu uns 10, 7 por causa dos hormônios, sabe? Pode ser por causa disso. Na minha cabeça é exatamente o contrário. Ganho de peso inicial é. Aí na verdade o final é porque ele está diretamente se comprando. Na minha ideia. Tipo assim, o cara está diabético, ele vai parar de comer carboidratos, ele vai regular a alimentação, não sei como tem que emagrecer. Não pode não emagrecer. Não, na verdade é o caminho que eles percorrem que são diferentes, países receptores. Mas a ideia da sociedade é a mesma. O caminho.
Aí, olha o que a galera tem feito. Tomado o GLP-1 como fonte de saciedade. O GLP-1 é chamado de semaglutida, liraglutida, X-hepatida. essas merdas. O que ele faz? Olha só. GLP-1 é produzido pelas células L do intestino e ele tem uma função parecida com o glucagônio. Contudo, ele vai aumentar a secreção de insulina dependente de glicose e reduzir a secreção de glucagônio. Aí você pensa, ué, mas isso aqui então deveria engordar. Sim, só que olha o que ele faz no sistema digestivo e no nervoso. Ele retarda, tipo, você demora mais tempo para fazer a digestão. Isso dá a ideia da saciedade. E promove via hipotálamo a ideia da saciedade e aí você acaba comendo menos. Ele retarda o metabolismo, no caso? Não, retarda não, ele até melhora o metabolismo. Aí porque eu estou pensando no metabolismo dentro da célula, né? Ele melhora. Mas pra Ele ir no retarda. banheiro diminui. É outra conversa. O que ele retarda é a captação de alimento, a nutrição. Você fica com mais merendinha no seu sistema digestivo. Então ele retarda, mas no final você vai Mas mais lento. Não. Porque lembra que você vai produzir ácido graxo se você tiver muita glicose dentro da célula. Mas se for chegar por pouquinho, você não vai produzir. Beleza? Não obrigatoriamente. Isso não é uma obrigatoriedade. Léo, no caso do monjaro, por exemplo, quando meu pai toma, se ele comer, tipo assim, logo após, ele vomita. Se ele comer muito, tipo, você toma de noite, se ele jantar, às vezes nem é muito, 2 pedaços de pizza. Não é muito, mas ele vomita. Por quê? Por causa da ideia da saciedade. O estômago dele já está cheio. Demora a esvaziar a pessoas, deixa eu escutar, aguenta aí. Você falou que ele reduz né? Reduz. Mas ele aumenta de insulina. Então, mas eu vou dar pra dizer mais. Mas que? Se você comer. Lembra que para você produzir ácido graxo tem que alimentar sua você tem que ter muita glicose, senão você... Então você tem que tomar para fazer. Pois é isso que a caneta faz. É você não querer comer. É exatamente isso, é exatamente isso. Não é que aí quando você não come, aí obrigatoriamente vai destruir o seu gato, vai fazer gatoexpressão. Eu conheço gente que toma e continua comendo. Mas ela come menos. Ela não para de comer não, mas a ideia da saciedade é bastante gritante, assim, bem... Nossa, eu como um pouquinho, nós já estou cheio. Só que tem gente que tem compulsão. Mas na maioria dos casos, a pessoa está cheia. Aí ela come menos. Fica cheia por muito tempo, sabe? Mas se a comida daqui, não consigo dar aquela sensação. Inclusive... Também, né? Foi meu telefone. Pessoas, o que a galera está fazendo agora? O monjaro, ele é a ação de 2 hormônios. Então, enquanto a semaglutida você está com GLP-1, o monjaro, além do GLP-1, você também ativa receptor de GIP. Lembra? Peptide inibidor da gastrina. E aí o que você tem? No GLP-1, então, você vai aumentar a secreção de insulina, diminuir glucagônio, e os 2 momentos importantes são esses. Diminuir esvaziamento gástrico e dar a ideia da saciedade.
No GLP-1, ó, você também vai melhorar a sua resposta insulínica, né? Melhora a sensibilidade insulínica e modula o metabolismo lipídico. Significa que você retarda a produção de VLDL e, consequentemente, diminui a sua capacidade de encher os seus adipócitos. Existe agora no mercado, eles já estão fazendo um outro medicamento que vai ser um plus no Mounjaro. Ele vai colocar aqui também glucagon. Nossa, vai ser caríssimo, hein? Eu quero. Aí a pessoa vai ser extremamente magra. Já está em testes nos Estados Mas Unidos. isso é pra saúde ou é pra estética? Todas, na verdade, é porque existe uma pandemia da obesidade em países dos Estados Unidos. Agora, essa geração de vocês é uma geração mais fitness, né? Menos cachaceira. Mas é porque você tá vendo como é que tá sendo a moda hoje em dia? Que? Aquela moda dos anos 2000 voltou tudo, uai. O povo magro tudo. O povo faz o quê? A moda dos anos 2000, de gente mais magra, tá voltando. Não, 2000 não era magro, não. Anos 2000, você já viu as mulheres dos anos 2000? Eu estava vivo nessa época. Era um palito. Eu sou da década de 80. A Aí a gente galera tem da década de 70, 80 era bem magra. Aí a gente tá magro, tem que emagrecer mais, né? Porque o povo tá nutrido. Vai falar, amiga.